Hoje eu vou te mostrar como criar um Helm chart do zero, uma importante ferramenta para trabalhar com Kubernetes. Eu sou o professor Gustavo Leitão e vou te mostrar, então vamos para o vídeo. Para criar o primeiro Helm chart, vou até aumentar aqui, é simples, a gente precisa já ter instalado o Helm, então se você ainda não instalou, eu tenho um vídeo aqui mostrando um pouco mais sobre Helm e precisa fazer essa instalação antes. E é também importante ter acesso a um cluster Kubernetes, onde a gente vai fazer os testes, tá bom? Então aqui, tendo o Helm instalado, eu vou até testar aqui, Helm Version, por exemplo, preciso ter ele instalado, eu já tenho instalado, então se não tiver, instale inicialmente. Então vamos agora criar o nosso primeiro Helm. Para criar o primeiro Helm chart, a gente tem um comando Helm create, e eu posso dar um nome para esse nosso chart. Então eu vou dar um nome aqui, por exemplo, Nginx chart, que é o exemplo que até o Helm traz é com a imagem do Nginx. Então a gente vai utilizar esse mesmo exemplo. Então criando aqui, olha só, já criamos aqui o primeiro Helm chart, mas vamos entender um pouco mais como utilizá-lo. Quando a gente executa esse comando, a gente tem aqui uma pastinha que é criada. E olha só como é essa estrutura de pasta. A gente vai ter uma pasta charts, onde a gente pode colocar subcharts, como se fossem dependências, outras partes do nosso chart que são necessárias, então é possível fazer esse tipo de estrutura. Templates, nos templates é onde ficam os arquivos base, né, para criar os recursos do Kubernetes, como os deployments, o ingress, os services e tudo que você precisar. Mas ao invés de a gente colocar o arquivo já pronto, a gente vai criar uma espécie de template onde será possível editar mais facilmente esses valores. Então ele já traz aqui alguns exemplos que a gente vai utilizá-los. Daqui a pouquinho a gente vê com mais calma. Tem um arquivo aqui também, helpers.tpl, que são funções utilitárias que podem ser utilizadas em qualquer parte do chart. Helm ignore, que são arquivos que não precisam ser versionados e não vão ser utilizados. Enfim, né, pode ser ignorados aqui do ponto de vista de versionamento. E temos aqui o chart. O chart é o arquivo principal que descreve o seu aplicação, né, o seu aqui chamado de chart, né, seu sistema. E primeiro a gente tem a versão aqui da API do Helm, ele já traz aqui a versão mais recente. O nome do seu chart, uma descrição, você pode mudar, aqui é comentário, o tipo da aplicação, a versão do Helm chart, então você mesmo pode versionar o próprio Helm chart, e isso é importante, ele pede para você usar o padrão sem ver, né, que são 3 números, e a versão da aplicação que o seu Helm chart está disponibilizando. Aqui a gente está disponibilizando a versão 1.16 do Nginx, que é nosso exemplo. Ok. E além disso, o chart tem o chamado de values. Os values são as variáveis onde a gente colocará os valores que serão utilizados pelos templates. Então aqui é muito importante porque é onde a gente vai configurar o nosso deploy, né, da nossa aplicação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a quantidade de réplicas do deployment, caso 1, qual é a imagem a gente vai utilizar, a imagem do Nginx, o pull policy, se vai baixar sempre ou só se não estiver presente. O tag é a versão, né, da imagem, que por padrão o Helm chart utiliza o app version, que fica aqui no chart. Ele utiliza isso para baixar a imagem. Mas se você quiser sobrescrever, você pode tanto sobrescrever aqui, ok? Ele utiliza, mas também é possível inserir aqui o tag, se tiver definido, vai sobrescrever o valor do app version. E todas as outras variáveis, se você quer, por exemplo, aqui criar um serviço, qual tipo do serviço, a porta, se vai ter ingress, você pode habilitar ou não o ingress, aos hosts, a parte de certificado digital, os recursos computacionais que serão necessários para esse pod funcionar, liveness e readiness probe. Então fica tudo aqui centralizado, né? Então você não precisa ficar mexendo em vários arquivos e fica mais fácil de gerenciar com o Helm do que diretamente com os arquivos do Kubernetes. Então vamos aqui fazer alguns testes, né? A gente já tem aqui o repositório do Nginx, já criamos o nosso chart inicial, tudo certo até aqui. A gente já não mexeu em nada, mas tudo bem. Com esses valores padrões já dá para a gente fazer um primeiro teste.
Tá? Então, como é que vai ser meu primeiro teste? Eu vou aqui embaixo, ó, nesse terminal, eu vou executar o comando helm install para instalar. Eu estou conectado a um cluster aqui, helm install. O nome do nosso release, da nossa aplicação, posso chamar Nginx, e o chart, onde é que está o endereço do chart, no caso, o arquivo do chart. Nesse meu caso aqui, ele está na pasta que eu estou localizado, dentro do arquivo Nginx chart. Então, eu vou executar esse comando, helm install, o nome da aplicação, o nome que você quiser dar, e onde está o chart. Vamos executar aqui, espera um minutinho, e olha só, ele aplicou as configurações no cluster, ok? Temos aqui alguns warnings do GKE, mas no geral deu tudo certo. A gente pode ver isso através dos próprios comandos do Kubernetes, né? Posso fazer um kubectl get pod e a gente vai ver que ele tem um pod do Nginx sendo executado em modo running. Podemos ver se tem algum serviço criado, por exemplo, com SVC, né? kubectl get SVC ou service. A gente vê que tem aqui um Nginx chart do tipo cluster IP, enfim, da forma como a gente deixou aqui, que é a forma padrão, né? E também podemos ver se tem algum deployment, get deployment, a gente vê que tem um deployment de uma réplica. Então, fica bem mais simples, né, de gerenciar desta forma. Vamos fazer aqui uma estrutura, uma mudança. Vamos dizer que aqui eu não quero mais uma réplica, eu quero duas réplicas. A versão vou manter, mas aqui no caso do serviço eu quero load balancer para permitir um acesso de um IP público e eu conseguir ver esse Nginx rodando, né? Então eu vou aqui, por exemplo, trocar de cluster IP para load balancer. A porta 80 mesmo, salvar. E agora eu quero aplicar essa atualização nesse chart, tá? Para aplicar essa atualização, a gente vai usar o comando de helm upgrade. Então, eu vou mostrar isso aqui à esquerda. Eu vou até abrir um terminalzinho que fica um pouquinho mais fácil. Vou limpar aqui. Um pouquinho mais fácil de mostrar. Pronto, acho que aqui aumentando fica legal. Deixa eu ver se eu estou na pastinha certa. Vou entrar aqui na pasta. Vou só digitar aqui pwd. Pegar essa pasta toda aqui. Acessar. Pronto, agora sim eu estou dentro da pasta. Vou fazer primeiro um helm list. Só para ver a aplicação que está feito deploy. E olha só, a gente tem a aplicação Nginx, que foi feito o deploy nessa hora, na revisão 1, que é o primeiro deploy, o chart, no caso que a gente criou, e a versão da aplicação que está 1.16. Então está tudo como a gente pediu. E o que é que eu quero? Eu quero aplicar essa transformação. A gente já alterou aqui, já alteramos aqui. Tudo certo, pronto, já alteramos. E eu vou fazer o comando agora de helm upgrade. O nome do chart, Nginx, né? E o nome do chart, no caso, o nome do chart, e aqui a localização do chart, ./Nginx chart. Vamos fazer o upgrade, leva um tempinho. Pronto, agora eu estou na revisão 2, o upgrade foi feito e a gente pode ver com helm list de novo. A gente vai ver que agora está na revisão 2, tá? E olhando os recursos do Kubernetes, a gente vai ver se realmente foram duas réplicas. Então vamos dar um kubectl get all para facilitar. Kubectl get all. E a gente já vê aqui que tem dois pods, um deles ainda pendente, está subindo, tudo bem. Temos o service agora do tipo load balancer e o nosso IP externo também está pendente. O deployment agora pede duas réplicas, né? Então temos uma de duas prontas e está tudo como a gente pediu. Então a gente recebeu esse upgrade com o comando helm upgrade, né? A gente conseguiu programar esse upgrade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um watch kubectl get all, só para a gente ver quando ficar tudo pronto. Então ele está agora monitorando, a gente ainda tem um pod pendente, já tem o IP público aqui, IP externo. Então olha só, eu vou pegar esse IP externo, ok? Pegar esse IP externo, vamos acessar aqui um browser, para ver se eles já têm acesso ao nosso Nginx. E olha só, já estou com acesso aqui ao Nginx, né, de forma pública através desse IP do load balancer. É claro que a gente pode fazer um ingress, acessar através de um HTTP, tudo isso é possível e facilmente configurado, já que eu tenho aqui no Velis como habilitar o ingress. Eu não tenho aqui um DNS de bate-pronto, então não vou fazer esse exemplo, mas fica aqui já o registro, né? Eu posso habilitar o ingress aqui, por exemplo, com true e colocar o host, os paths e o TLS. Então, com isso, o meu ingress já passa a ser habilitado. Vou manter aqui como false, mas fica aqui o registro.
ok? Mas vamos incrementar um pouquinho mais. Olha só, se eu quiser, por exemplo, atualizar a versão da aplicação. Então, vou atualizar para a versão 1.19 que já está disponível do Nginx. Então, fica simples, da mesma forma, a gente pode vir aqui em Chart, trocar a versão para 1.19, ok? Trocar aqui a versão do Chart é sempre bom também, certo? Vocês manterem isso atualizado, de acordo com as mudanças que são feitas no Chart. Alterar a versão do próprio Chart, no caso, vou alterar para 1.20 e aplicar essas mudanças. Da mesma forma que a gente já fez, vai ser simplesmente, vou voltar aqui, já está criando o container, pronto, já está running aqui. Essa mudança aqui eu vou fazer agora é de versão, então vai ter um redeploy. Então vou fazer upgrade, mesmo comandinho, next nginx chart, pronto. E agora a gente pode ver com aquele watch, kubectl get all, que o Kubernetes vai fazer as mudanças das versões dos pods, né, para 1.16. E olha só, já fez essa mudança, foi bem rápido dessa vez. Para a gente ter certeza, né, a gente pode, inclusive, fazer um Helm list e a gente vai ver que a versão da aplicação está 1.19. Se quiser ver mais a fundo a versão da imagem, a gente podia, inclusive, dar uma olhada no pod para ver se realmente baixou a versão 19, mas acredito que, quanto a isso, tá tudo bem. E a gente está na versão 3 da aplicação, né? O Helm vai montando esse histórico aqui de mudanças e a gente vai ver já, inclusive, como fazer um rollback. Mas antes, vamos entender aqui como alterar um pouco mais essas configurações padrão, porque até agora a gente não mexeu muito no chart, né? Do jeito que ele veio, a gente está usando, trocando apenas os values. Mas vamos imaginar que a gente queira passar uma variável de ambiente para esse pod. E olha só, ao examinar o template, até antes, ao examinar o values, não parece ter um lugar onde a gente possa colocar a variável de ambiente. Eu não localizei nesse exemplo padrão, mas tudo bem. É isso que eu quero mostrar, inclusive, como fazer uma edição. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos dar uma olhadinha no template. A gente sabe que as variáveis de ambiente precisam ser passadas para o pod e o deployment é o controlador aqui dos pods que a gente está utilizando. Então, ao acessar aqui, olha só, vou até aumentar. Eu tenho aqui a especificação do deployment e o template do pod, né? O template do pod. Então, olhando aqui o template do pod, em nenhum momento ele faz referência às variáveis de ambiente que podem ser passadas para o pull secret, service account, aqui os containers do pod, a imagem, a porta, os probes, mas nada de variável de ambiente. O que precisaremos fazer é algo como colocar aqui uma variável de ambiente, né? Ela funciona como se fosse name, né? Algo assim, né? Name, o nome da variável de ambiente, xp, e o value. É assim que passa variável de ambiente aqui para esse pod. Mas eu não quero fazer assim, eu quero utilizar os próprios values, eu quero colocar a variável de ambiente aqui e ser lido pelo template, porque essa é a graça do Helm, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ao invés de fazer dessa forma, eu quero colocar, como eu disse, aqui. Então, eu vou primeiro colocar essas variáveis de ambiente no values, tá? No values. Então, vou criar aqui uma entrada env. Você pode criar o nome que quiser, tá? Vou fazer exatamente do mesmo jeito. Name. E aqui eu vou usar uma variável de ambiente que o próprio Nginx utiliza, que é uma variável de ambiente que permite logar, né, o startup ali do container. Olha só, inclusive, se a gente voltar aqui, eu vou usar aqui um programinha K9S para a gente investigar o cluster, para facilitar aqui a demonstração. 2 pontos pod, para a gente ver os pods. A gente tem 2 pods. Ao olhar aqui o log de um desses pods, né, dos containers, a gente tem só o acesso aqui e é possível a gente controlar, inclusive, um pouco dos logs do Nginx através de uma variável de ambiente. E eu quero exatamente passar essa variável de ambiente aqui. O nome dessa variável de ambiente, ó, Nginx entry point quite logs. Então, eu quero passar essa variável. Mas qual o valor que eu quero passar para ela? Olhando a documentação, a gente pode passar o valor 0 ou 1. Eu vou passar o 1. Então, o que eu quero é que essa variável de ambiente seja efetivamente passada para o pod. Mas eu quero defini-la aqui dentro do values. Então, uma vez definido aqui, eu posso ir lá no deployment e fazer a leitura dessa variável de ambiente. Poderíamos fazer de uma forma mais simples, mas perceba que pode ter uma lista de variáveis de ambiente, não apenas uma. Se fosse só uma, eu poderia chegar aqui, fazer essa expressão, olha só,
ponto values, para apontar para os values, ponto env, ponto name. Não é assim? É o nome env name. E env value. Poderíamos ter assim, mas eu fiz de forma diferente, eu fiz como uma lista. Isso seria se fosse assim, ó. Ah, sim, tudo bem. Env name, env value. Mas o que eu quero é que tenha uma lista, né? Então, primeiro, sem ser lista, seria como a gente viu. E aqui, expressão, né? Ponto values, value. Ok. Essa é uma forma, tá? Mas eu não vou indicar essa forma porque só vai ser se você tiver uma outra variável, você vai ter que vir aqui e colocar uma outra entrada e colocar aqui outra entrada. Então não fica assim tão dinâmico. Melhor seria que eu conseguisse ler a lista que aqui está. No caso, assim, né? Em formato de lista, onde eu posso ter uma sequência de entradas aqui. Para fazer isso, a gente vai utilizar aqui no env uma estrutura, né, chamada de range. Então a gente coloca aqui, ó, uma operação range, coloca qual é a entrada, nesse caso ponto .values, ponto .env, isso aqui não precisa. Então vou fazer um range, né, no ponto .values, ponto .env, preciso fechar esse env aqui no final, ó, fechar no caso com end, aqui tudo certo. Então abri aqui o range para ler toda a lista, values.env. E aqui, ao invés de repetir, né, não preciso repetir, vai ser só o ponto name, e aqui, ponto value. Olha que maravilha. E aí vai ter uma espécie de loop, né? Colocando aqui todas as variáveis de ambientes. Um cuidadinho que a gente pode ter no value, para ele ser sempre uma string, né? A gente pode colocar aqui o quote para aplicar, né, uma aspa dupla. No caso, nesse valor, mesmo que não haja aspa dupla, se for um número, por exemplo, ele vai transformar em texto, já que variáveis de ambiente são sempre texto, né? Então, aqui é uma garantia que a gente tem que vai vir um texto, mesmo que aqui no value, por exemplo, a gente coloque algo como numérico, como 1, né? Que o correto seria eu colocar assim. Como eu não tenho um controle do que o usuário vai fazer, é mais seguro eu colocar aqui no quote para garantir isso daqui dessa forma. Então, o pipe, né, ele serve como uma sequência, né, de comandos. Ele vai ler o valor do value, pegar a saída daqui e aplicar nessa próxima função de quote que vai transformar em string caso não seja. Então assim eu tenho uma estrutura um pouco mais robusta e é assim que a gente vai configurar os nossos deployments, nossos ingress e services. Se precisar uma outra variável que não esteja disponível, a gente vai criar essas expressões para formar esse template e daí utilizar em values.yaml. É a forma mais ideal aí de fazer essa configuração. Então agora que a gente já tem, vou colocar aqui, por exemplo, para 1 mesmo, né? E vou aplicar essa mudança e vamos ver se deu tudo certo. Então para fazer isso, vou voltar aqui, vou aplicar por aqui, vou limpar a tela. Então vamos lá, você helm, upgrade, nginx e o caminho aqui do chart. Opa, tivemos uma falha aqui, template na linha 4030, vamos ver, foi que houve algum erro aqui. Então, gente, eu vi aqui, foi só falta de salvar, o arquivo values não estava salvo, então precisei salvar para poder ler aqui, não tinha nenhum erro realmente de digitação, foi só salvar. E agora aplicando, né, vou limpar aqui, aplicando o upgrade, como o values não estava salvo, ele não conseguia perceber o arquivo, e aí sim eu já tenho a aplicação da atualização. Então dessa forma eu posso incluir depois novas variáveis de ambiente aqui sem dores de cabeça, né? Fica algo bem legal, tá bom? Essa é uma das formas. E o legal do Helm, né, além de criar esses templates, né, permitir que você crie esses templates, é também um certo controle mais fácil das revisões. Então, se eu quiser voltar uma versão, fica algo mais simples. Então, olha o que eu posso fazer aqui. Posso fazer um Helm, History, Nginx. History, Nginx. E com isso ver todas as versões que foram feito rollback. Então, a gente vê que tínhamos a versão 1.16 da aplicação, né, na versão 01 do chart, e em algum momento foi para a versão 1.19 da aplicação. E a gente pode querer voltar a alguma versão. Então, para voltar, né, a gente pode utilizar o comando helm rollback nginx. Se eu fizer isso, ele vai voltar para a versão anterior.
que é essa revisão 4, né? Mas ele vai gerar a revisão 6, porque o próprio rollback também gera uma nova revisão. Mas eu posso também especificar qual versão a gente quer ir. Posso ir, por exemplo, para a versão 3, Revision 3. E olha só, Helm Rollback, Nginx, Revision 3. E aí ele fez o rollback. Então fica bem mais fácil, né, de gerenciar. Posso agora dar um Helm List e eu vou estar, né, na Revision, que eu disse, Revision 3, que já era versão 1.19, né? Então aqui manteve 1.19. Se eu voltasse para a Revision 1, por exemplo, ele viria aqui para 1.16 e perceba que ele gerou Revision 6, né? Então dessa forma você consegue fazer um rollback mais rapidamente, que é bem importante, caso a aplicação tenha alguma falha ao atualizar nessa uma nova versão. Ok? Então, recapitulando, o Helm Chart é uma forma da gente padronizar aqui, facilitar, na verdade, a configuração das aplicações com Kubernetes. A gente precisa criar os templates aqui na pasta Templates, mas o Helm Chart Create, né, o Helm Create Chart, na verdade, ele já traz ali um template básico e a gente normalmente edita. Se precisar de algum outro, nada impede de você criar, seguindo aqui essas regras, né? No geral, o Helm utiliza o template do Golang, então essa é a forma como ele lê variáveis de outro arquivo. É possível definir um valor padrão e só utilizar caso não seja definido, incluir uma parte do values inteira aqui através do include, né? Então ele permite você ir montando esse template de forma a simplificar a configuração para que toda a parte de parâmetros fique sempre aqui no values.yml, né? Então se tornando mais fácil você editar depois essas configurações. Ok? Bem, era isso. Mas antes de fechar, vamos aprender a desinstalar esse chart, né? Finalizar aqui, eu posso executar o Helm List para a gente ver os charts que estão instalados. Tem o Nginx, né? Posso fazer o Helm uninstall Nginx. E aí vai desinstalar todos os recursos Kubernetes que o chart definiu, né? Então fica muito mais fácil de gerenciar. Agora eu provavelmente não tenho nenhum recurso mais do Kubernetes, como a gente pode ver no kubectl get all. Ainda tem um load balance aqui que ele demora um tempinho mais para ser removido, mas ele será removido sim também. Daqui a um tempinho ele vai sim removido. E dessa forma a gente consegue criar os nossos próprios charts e facilitar a nossa gestão das nossas aplicações do Kubernetes. Então realmente eu indico bastante que criem Helm Charts para as suas aplicações. Vimos como criar nossos próprios Helm Charts, importante ferramenta para facilitar a gestão de aplicações no Kubernetes. E aí, gostou desse vídeo? Então clique, compartilha e apoie o canal. Até mais!